Olha, e atenção, uma barbárie este crime do Paulo Germano. Olha, começou hoje de manhã, depois de 3 adiamentos, o júri popular, onde os acusados, um deles é o filho do morto. Vamos ver. Desta sexta-feira, no Fórum Criminal, julgamento do irmão Carlos e também do Paulo Rodrigues, suspeitos de participarem diretamente do assassinato do auditor fiscal Paulo Germano. Aquele fato que aconteceu em julho do ano passado, no bairro de Paratybe, aqui na capital. O Paulo Rodrigues seria filho adotivo do Paulo Germano. Entre as oitivas, nós acompanhamos, por exemplo, a oitiva da filha do Paulo Germano, Paulinha, conhecida carinhosamente entre os amigos. E ela falou alguns pontos importantes que levantaram aqui, obviamente, as discussões durante o júri que aconteceu na parte da manhã. Nós conversamos com a Paula Teixeira assim que ela foi ouvida durante o julgamento dos acusados. Ela, bastante emocionada, acredita de que finalmente justiça será feita de fato. Justiça seja feita. Só Deus e eu sabem o quanto eu esperei esse dia chegou. E ele vai sair daqui condenado por tudo que ele fez. Eu não queria estar me expondo. É uma exposição que eu venho há 4 anos, mas foi o sangue do meu pai derramado. Então, eu lutei por justiça. Eu lutei muito por esse dia. E esse dia chegou. O perdão será possível? Não, nunca. Não perdoo ele. Quem tem que perdoar ele é Deus. Se ele se arrepender de alma e coração. Mas pelo que todos veem aqui, a frieza dele, dissimulado, frio. Então, não perdoo. 100% imperdoável. Após o interrogatório da Paulinha, quem foi ouvido foi o Diego, o executor do crime. O Diego, com informações em sua oitiva, ele deixou bem claro que o que foi cobrado para executar o crime foi tão somente ficar com a chamada peça, ou seja, a arma do crime. Foi isso que ele cobrou para executar. Inicialmente, o crime estava planejado para acontecer na porta da igreja logo às 6 horas da manhã do domingo. E o Diego confirmou durante o interrogatório. Como o Diego não aceitou realizar o crime na porta da igreja, ficou combinado de o crime ser praticado na granja da vítima, onde realmente o fato foi consumado. Um dos acusados, o Diego, já foi condenado a 33 anos de reclusão. E agora os 2 outros acusados estão sendo submetidos ao julgamento popular. E certamente o júri de João Pessoa agirá com correção, com absoluta imparcialidade, julgando a causa de acordo com os elementos que lhes forem apresentados. Os jurados saberão decidir e o resultado, eu creio que será a condenação de ambos os acusados. Agora, o Diego, na sua oitiva, que foi o executor do crime, ele, em todas as suas falas, ele isentou o irmão Carlos. Isso pode prejudicar o andamento do processo, doutor? Não, isso aí é uma tese da defesa de Carlos, né? Certamente houve um acerto entre a defesa do acusado Carlos e Diego para que ele dissesse isso aqui, mas a prova do processo mostra exatamente o contrário, o inverso, que o Carlos apresentou o Diego ao Paulo Rodrigues, sabendo exatamente o que iria acontecer e sabendo dos antecedentes desse cidadão Diego, que tem antecedentes criminais, inclusive processado no Rio de Janeiro por estar com metralhadora AK-47, com fuzil e inclusive granadas. O Carlos sabia de tudo isso e apresentou o Diego ao Paulo Rodrigo exatamente para que ele executasse o plano macabro de matar Paulo Germano. O meu constituinte, ele é inocente. Ele é uma vítima também das artimanhas de Paulo Rodrigo. Paulo Rodrigo é uma pessoa altamente articulosa, no qual ele está procurando um culpado. A nossa tese é a ausência de autoria, nós estamos pleiteando a absolvição. Então a expectativa é que, nesse caso, pelas declarações inclusive do Diego, que o isentou em todas as suas falas, né, que diante dessas informações repassadas pelo executor do crime, de que isso possa pesar na hora de conquistar a absolvição do seu constituinte. É muito importante o que você falou. Diego, ele ratifica exatamente de que Carlos não tem participação. Desde o início, ele diz que Carlos, o irmão Carlos, não tem nenhuma participação. Que a participação, o elo sempre foi entre Paulo Rodrigo
e ele. A ligação do irmão Carlos com o Diego é estritamente profissional. O irmão Carlos era, né, porque ele está preso, era um grande empresário na área de prestações de serviço, e o elo que ele tinha era porque ele contratava o Diego nessas negociações para pintura. Então não tem elo nenhum entre Carlos e Rodrigo. Ele sim, por ter essa ligação entre os dois, de patrão e empregado, ele está querendo arrumar um culpado. É complicado aí, lamentável, né? Crime covarde. A Granja ali em Paratiba e Jacarapé, ali é um trecho só, né? Paratiba e Jacarapé, eu lembro, foi no final de semana, ele ainda foi socorrido para o hospital, o auditor. Mas, quando a gente começou a tomar conhecimento, eu principalmente, né? Eu falo por mim, respeito outros colegas, você que já trabalhou na área, né? Eu trabalhei, você vê que os pontos não combinavam, porque um latrocínio, o objetivo de quem vai roubar não é matar. Quando o vagabundo decide roubar, invadir algo, ele quer o bem, a subtração de algo de valor. E ele sabe, o vagabundo é mais colado do que muitos bacharéis em direito, advogados. Você não tem ideia, tem vagabundo, bandido que sabe o Código Penal de cabo e rabo, acaba rabo e cabo. Então, por que meteram bala nele, se ele entregou tudo na hora lá? Primeira facilidade de entrar na granja, com todo o aparato que tinha de câmeras, de arame, né, de cerca eletrificada e tal. E os disparos. Por quê? Quando há um latrocínio e é algo... É um tiro, como aquele caso lá do altiplano, lembra que foi um disparo só que matou? Mais ou menos é isso. Então aí é covarde. Vamos deixar... E vamos atualizar agora, neste momento, como é que está o andamento do júri popular com ele, competentíssimo, Jair Macia Andrade. Boa noite, conta aí pra gente. Rota da Notícia. Na absolução, numa pena, enfim, o resultado do processo. Boa noite, Vinícius, boa noite a todo mundo. Eu estou falando baixinho assim porque estou aqui no segundo tribunal do júri e tenho que falar baixinho para não atrapalhar o andamento desse julgamento que começou às 10h30 da manhã e provavelmente vai se estender noite adentro. Neste momento, Vinícius, quem está falando é Pablo Juan. Ele é o advogado de defesa de um dos acusados que estão aqui sendo julgados hoje. Ele é o advogado de Carlos Roberto Paulo Teixeira, certo? Ele é advogado do filho adotivo da vítima, que é acusado de ser o mentor do crime, um dos mentores do crime, certo? Mas de 10h30 até agora já foram ouvidas 6 pessoas. O Ministério Público, né, que fez a denúncia, o advogado Abraão Beltrão, que é o assistente de acusação do Ministério Público, passou 2 horas falando. Depois foi ouvida a filha da vítima, né, a Paula Teixeira. E depois o Diego da Silva Cavalcante também foi ouvido. Ele que já foi condenado, que foi o executor desse crime, foi condenado a 33 anos de prisão, também foi ouvido aqui. E agora, né? E o Diego da Silva foi ouvido aqui e revelou muita coisa, certo? Também foram ouvidos Carlos Roberto, acusado de mentoria também do crime, e ouvido também Paulo Rodrigo Teixeira, que é o filho da vítima, que faz justamente, está aí pertinho de Carlos Roberto. Os dois são réus nesse julgamento que está sendo realizado aqui. Então, esse júri é o seguinte, ele tem 2 advogados de defesa. Esse que está falando aí, o Pablo Juan, é o advogado de defesa de Paulo Teixeira, do filho, né? O filho adotivo da vítima. E daqui a pouco, depois dele, vai falar Cristiane Lauritzen. Cristiane Lauritzen vai ser a advogada de defesa de Carlos Roberto, que também está citado aí no banco dos réus como mentor desse crime. E o que aconteceu até agora é que Abraão Beltrão e o Ministério Público levantaram provas e telefonemas, arquivos que realmente indicam, né? Não vamos dizer que provam, indicam a coautoria do filho Paulo Teixeira e de Carlos Roberto como mentores desse crime, certo? Já a defesa agora, a defesa de Paulo Roberto está tentando, a defesa de Paulo Teixeira está tentando amenizar essa situação, dizendo que ele não tem culpa,
e que foi apenas um assalto na área e que o filho não teria a mentoria desse crime. Só quem vai dizer isso são os jurados. E esse juro, Vinícius, promete terminar lá para meia-noite, porque as duas defesas, os dois advogados de defesa dos dois acusados têm 2 horas e meia para falar. Certo? Então a previsão aqui é no mínimo 11 da noite que vai sair a sentença desta noite. Voltamos com você no estúdio. Okay, daqui a pouco o Jair Macia Andrade volta atualizando esse debate. Isso é a hora do debate, né? Acusação, primeiro defesa, aí se a promotoria achar por bem, pode fazer a réplica, tem a tréplica, aí finaliza, o corpo de jurado vai votar, né? São quesitos. Daqui a pouco a gente volta.